Ser da igreja não é ser de Cristo. O mais correto a dizer é que ser de Cristo me leva a estar na igreja. Mas estar na igreja não me faz necessariamente estar em Cristo. Evangelho consiste numa transformação de dentro para fora. Então, se eu estou na igreja sem uma motivação correta do lado de dentro, o que eu faço do lado de fora é vaidade. Eu vou estar sendo ritualista e religioso. E é isso que acontece hoje em dia. As pessoas se dizem cristãs, vivendo literalmente o oposto da palavra, porque para elas o fato de ir para a igreja define o cristão. Muita gente acha que só porque vai à igreja já está seguindo Jesus de verdade. Mas a frase ser da igreja não significa ser de Cristo. Faz a gente pensar diferente. Ir à igreja, participar dos cultos e eventos é importante, mas não é isso que mostra se alguém realmente vive o que Jesus ensinou. Ser de Cristo é mais do que estar dentro de um prédio religioso. É ter atitudes que mostram amor, respeito, perdão e humildade no dia a dia. Tem gente que fala bonito, sabe tudo da Bíblia, mas não pratica, não trata bem os outros, não ajuda e não tem compaixão. E tem outras pessoas que nem falam tanto, mas vivem com o coração cheio de amor, fazendo bem sem esperar nada em troca. No fim das contas, seguir Jesus de verdade é uma escolha diária que aparece nas ações e não apenas nas palavras. Ser de Cristo é algo que começa dentro do coração e aparece nas atitudes, principalmente quando ninguém está olhando. Tem muita gente que vai à igreja todo domingo, canta, ora alto, prega, mas quando sai de lá, trata mal os outros, julga, fala mal pelas costas, não tem paciência nem com a própria família. Isso mostra que estar presente num culto não garante que a pessoa está vivendo o que Jesus ensinou. Na Bíblia, Jesus mesmo falou sobre isso. Em Mateus 7:21, ele disse: "Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus." Ou seja, não adianta só falar bonito ou parecer religioso. O que conta de verdade é viver conforme a vontade de Deus. Pensa numa situação comum. Alguém que vai na igreja toda semana, mas trata os funcionários mal, responde com grosseria, é arrogante no trabalho, passa por cima dos outros para se dar bem. Isso mostra que a fé não está transformando a vida da pessoa, porque seguir Jesus é justamente o contrário. É ser justo, humilde, cuidar do próximo, mesmo quando isso exige sacrifício. A fé verdadeira muda o jeito da gente lidar com tudo, com a família, com os amigos e com os problemas do dia a dia. Jesus andava com gente simples, pecadores, pessoas rejeitadas pela sociedade. Ele não ficava dentro do templo o tempo todo esperando os outros virem até ele. Pelo contrário, ele ia até quem estava sofrendo, mostrava compaixão, ouvia com atenção e perdoava. Em João 13:35 ele disse: "Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros." Isso mostra que o que mais importa não é o rótulo de religioso, mas o amor vivido na prática. Amar é perdoar quando dá vontade de virar as costas. É ajudar mesmo quando a gente está cansado. E é ser gentil mesmo quando o outro não é. Um exemplo bem comum é dentro da própria casa. Tem gente que é todo santo na igreja, mas dentro de casa é agressivo, impaciente e grosso. Não adianta nada fazer cara de santo na frente dos outros e tratar mal quem convive com você todos os dias. Deus vê quem está no íntimo, não só o que mostramos para os outros. Também tem aquela pessoa que não frequenta tanto a igreja, mas vive ajudando os outros. É honesta, perdoa, vive com o coração em paz. Isso não quer dizer que ela é melhor que quem vai à igreja, mas mostra que a presença de Cristo vai além da frequência nos cultos. O ideal, claro, é unir as duas coisas, ter comunhão com a igreja e viver de forma coerente com o que Jesus ensinou. Em Lucas 6:46, Jesus pergunta: "Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo?" Essa pergunta é direta, porque muita gente chama Jesus de Senhor, mas vive como se ele não tivesse nenhuma importância real na vida. E isso vale para todos. Não é para julgar os outros, mas para olhar para dentro e perguntar: será que eu estou mesmo vivendo como um discípulo de Cristo ou só pareço ser? Ser de Cristo é ter um coração ensinável, é reconhecer quando erra, pedir perdão e buscar melhorar. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser verdadeiro. A religião por si só não salva ninguém. Ela pode ser uma ferramenta boa para nos aproximar de Deus, mas só se a gente viver o que aprende nela. A fé sem atitude vira só aparência, como diz Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tem gente que usa a religião como escudo para se sentir superior, para apontar o dedo e condenar os outros. Mas Jesus nunca foi assim. Ele se colocava no lugar das pessoas, enxergava além dos erros e via o coração. E é isso que ele espera da gente também. Menos julgamento, mais amor, menos aparência e mais verdade. Menos religião vazia e mais vida com propósito. E mesmo falando tudo isso, é importante entender que a igreja tem sim muito valor. E o problema não é a igreja.
mas o jeito como a gente se relaciona com ela. A igreja é um lugar de comunhão, de aprendizado, de apoio espiritual e emocional. É onde a gente pode crescer junto com outras pessoas que também estão tentando seguir a Cristo. Hebreus 10:25 fala sobre isso. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns com os outros. Ou seja, estar na igreja faz parte da caminhada cristã. Ela foi criada por Deus para fortalecer a nossa fé. A grande questão é que ir à igreja precisa ser consequência de um coração que ama Jesus, e não uma obrigação. Quando a pessoa vai só por ir, para manter uma aparência, aquilo não produz transformação. Mas quando ela vai com um coração sincero, querendo aprender, crescer e servir, aí sim a igreja vira um lugar de vida e não só de rituais. É como se fosse um hospital. A gente vai porque reconhece que precisa de cuidado, de direção e de cura, e não para fingir que tá tudo bem. Frequentar a igreja ajuda a lembrar que a gente não tá sozinho nessa caminhada. Todo mundo ali tem as suas lutas, seus erros e suas dores. A diferença é que unidos a gente pode se ajudar, orar uns pelos outros e aprender com as experiências, celebrar as vitórias e também suportar os dias difíceis. Mas, de novo, isso só faz sentido quando a gente entende que o mais importante não é só estar lá, mas ser lá dentro a mesma pessoa que é aqui fora. De nada adianta levantar a mão no louvor e depois apontar o dedo para os outros na rua. Não adianta orar e depois virar as costas para quem precisa. Jesus andava em comunidade. Ele estava cercado de discípulos, de gente comum. E até mesmo dentro das sinagogas ele ensinava. Então, sim, estar em comunhão com a igreja faz parte de ser cristão. Mas isso não pode substituir uma vida real com Deus. Não pode ser só fachada. A igreja deve ser um combustível para viver melhor lá fora. E não um esconderijo para mascarar o que a gente não quer mudar. E tem mais. É na igreja que a gente tem chance de servir. Muita gente vai só para receber. Mas ser de Cristo também é se colocar à disposição. Ajudar no que foi preciso, ouvir alguém que está passando por um momento difícil e usar os seus dons para abençoar as pessoas. Tudo isso é parte de uma fé verdadeira. A igreja não é um palco onde cada um finge ser um santo, mas um lugar onde as pessoas imperfeitas se reúnem para buscar a transformação verdadeira, aquela que vem de dentro para fora. Então, servir a Cristo de verdade é muito mais do que participar da igreja ou dizer que é cristão. É viver uma fé que aparece nas atitudes, no seu jeito, no coração, disposto a amar, perdoar e se doar. Não adianta estar envolvido em 1000 ministérios, cantar no louvor, pregar, se por dentro a pessoa está vazia, orgulhosa ou fazendo de tudo para aparecer. E aí que entra o tema: ser da igreja não significa ser de Cristo. Porque tem gente que faz muita coisa na igreja, mas não tem relacionamento com Cristo. Jesus ensinou que quem quer segui-lo precisa negar a si mesmo, carregar sua cruz todos os dias e andar nos passos dele. Isso envolve sacrifício, humildade e entrega. Servir a Cristo é quando a gente coloca a vontade dele acima da nossa, mesmo quando é difícil. É quando a gente decide amar quem não merece, perdoar quem nos machuca e ajudar sem esperar nada em troca. Essas coisas ninguém vê nas redes sociais, mas é isso que mostra quem realmente está com Cristo. Tem muita gente que acha que servir a Deus é só estar ocupado na igreja. E Jesus contou uma parábola que mostra isso claramente em Mateus 25. Ele fala do dia do juízo, quando muitos vão dizer: Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagre. E ele vai responder: eu nunca os conheci. Afastem-me de mim, vocês que praticam o mal. E isso é muito forte. Mostra que nem tudo que parece espiritual realmente é. Servir a Cristo de verdade começa nas pequenas coisas. É ser honesto, é ajudar e é ter paciência com alguém que é difícil. É fazer o bem em silêncio sem esperar aplauso. É cuidar da própria casa, ser presente na família, tratar bem quem vive com a gente. Isso tudo é espiritual, mesmo que pareça simples. E claro que isso também se estende ao serviço na igreja. Deus nos dá dons e talentos para abençoar as outras pessoas, mas Ele quer que a gente faça isso com o coração certo. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso significa que até quando a gente varre o chão da igreja, ajuda na recepção ou cuida das crianças, tudo isso pode ser uma forma de servir a Cristo, se for feito com amor, verdade e humildade. O que Jesus quer é sinceridade, não uma performance religiosa. Ele quer um coração quebrantado, disposto a obedecer, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Servir a Ele é estar disponível, é ser útil no reino, mas com os pés no chão e o coração no céu. Não é sobre cargos, títulos ou reconhecimento. É sobre ser luz no mundo como Ele foi, porque no fim das contas, ser de Cristo é ser como Ele. E isso vale muito mais do que qualquer posição dentro da igreja. Então, diante de tudo isso, fica claro que ser da igreja não é a mesma coisa que ser de Cristo. A igreja é um espaço importante, mas não pode se tornar um disfarce para uma vida sem transformação. Cristo não procura pessoas só religiosas, mas com corações sinceros, disposto a viver como ele viveu. Seguir Jesus é um compromisso que vai além das paredes do templo. É algo que se prova no dia a dia, nas escolhas, nas relações e no modo de amar.
A verdadeira fé não se mede pelo quanto a gente participa de cultos, mas pelo quanto a gente se reflete em Jesus. Estar na igreja é sim essencial, mas ser de Cristo é o que realmente importa. Porque no fim, Ele não vai olhar só onde estávamos sentados aos domingos, mas o que fizemos com aquilo que ouvimos e aprendemos. Que a nossa fé vai além da aparência e se torne vida vivida de verdade, amor e entrega. Se você gostou do vídeo, se inscreve e deixa o seu like, manda para um amigo que precisa ouvir essa mensagem e é isso. Até a próxima.